Olá, bom dia! Hoje você vai conhecer o trabalho de profissionais que divulgam as riquezas da cozinha pernambucana e da cozinha brasileira dentro e fora do país. Para valorizar a gastronomia, foi criado o Instituto César Santos de Gastronomia Brasileira, dirigido pelo chefe César Santos e pelo produtor cultural Luciano Roberto. O Instituto tem participado de diversas atividades que promovem o empreendedorismo de quem quer ser bem-sucedido nessa área. E você vai entender direitinho como funciona. Nós convidamos o produtor cultural Luciano Roberto, que é diretor. Bom dia, Luciano. Bom dia, Meire. Para a gente conversar, para a gente entender como é que funciona tudo isso, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, bom dia. Bom, num Obrigado pelo domingo, convite. obrigada. Num domingo em que todo mundo está em casa preparando assim a refeição saborosa da família, a gente vai falar sobre gastronomia, né? Até porque são 5 anos de história, minha gente. Muitas pessoas beneficiadas. Vamos lembrar um pouquinho desse início, Luciano? Claro, Meire. Veja, o Instituto ele surgiu, na verdade, de um trabalho que César, o chefe César Santos, já faz há décadas aqui pelo Estado. Ele é considerado o embaixador da gastronomia pernambucana e ocupou vários cargos, várias funções e entidades de destaque na gastronomia brasileira. E, a partir daí, César sentiu a necessidade de trazer essa experiência dele com sotaque pernambucano e foi a partir daí que surgiu o Instituto César Santos. A gente já está junto aí há mais de 2 décadas trabalhando junto. Bom, a gente está com algumas imagens aqui das atividades, porque o Instituto César Santos tem uma equipe bem diversificada, gente. Tem chefe, sommelier, o que mais? Como é que vocês se organizam para fazer esses trabalhos? Veja, a partir da vivência de andar pelo país, né, vendo a gastronomia de forma integrada e, sobretudo, após a pandemia, onde a gastronomia foi um pouco ressignificada, a gente sentiu a necessidade mais ainda de integrar o processo produtivo da gastronomia, né? César sempre teve uma preocupação em cuidar dos ingredientes, lá da origem, já da mãe dele, tá? E a gente busca, com as ações do Instituto, integrar essa cadeia produtiva da gastronomia, indo lá para o homem do campo, mas também oportunizando profissionais que são colocados no mercado, principalmente por entidades formadoras, faculdades. O Sistema S é muito importante para a gente nessa parte de integração e, a partir daí, a gente vai juntando essa equipe e levando esse conceito para o interior do estado. E o interessante é que vocês trabalham com muito amor, gente. Eu estou conversando com o Luciano aqui, o olho dele está brilhando e eu sei da paixão que ele tem por esse tema. E vocês fazem também aula show, muitas vezes gratuita, que envolve muita gente com sabores, com cores, né, com um talento que vocês levam como exemplo, né, do que vocês vêm fazendo. Né? Como é que vocês preparam essas aulas? Como é que vocês levam esse conhecimento gratuito muitas vezes para o povo? Na verdade, é um intercâmbio, né? A gente sempre se preocupa nos lugares para onde o Instituto vai. Primeiro, a gente mapeia, a gente conversa com os cozinheiros do lugar, com os produtores do lugar e a gente procura fazer uma integração entre essas 2 linguagens. A gente sabe que onde tem chefe de cozinha, as pessoas sempre estão pensando, tem um chefe. Então, o chefe é uma pessoa que, a princípio, estaria com um pouco mais de conhecimento do que aquele cozinheiro que tem a sua autoestima relativamente comprometida. O que a gente faz é trazer todo mundo para o campo da cozinha. Todos são cozinheiros, né? E quando você pega e nivela os profissionais, você traz com isso uma riqueza muito grande, né? A gente vai para os interiores para buscar exatamente essa identidade. E a Cozinha Show é o palco, mas não é o palco do chefe só. É o palco do produtor, é o palco do cozinheiro. E cozinheiro com cozinheiro se entendem, né? Eles falam a mesma linguagem. É verdade. Veja, eu não cozinho nada, mas eu amo acompanhar o trabalho que vocês fazem. E quando vocês estão, por exemplo, em eventos, em congressos, e a gente tem mostrado aqui na TV Guararapes, a gente percebe o quanto o público se interessa por esse tipo de segmento. E não só para fazer em casa, mas também para empreender, para ganhar dinheiro, para aprender a fazer e vender. E é muito interessante. Por quantas cidades vocês já passaram? Olha, nesses últimos 5 anos, nós já passamos por mais de 60 municípios. Nossa. Nós já promovemos eventos em mais de 2.000 estabelecimentos, tá? E interessante que nessa jornada, nessa nossa epopeia pelo Estado, a gente vai identificando polos gastronômicos, o que é muito interessante, tá? Existem cidades que há 3 anos não se reconheciam como polos. Eu uso como exemplo a cidade de Serra Talhada, por exemplo, que hoje é uma cidade que respira gastronomia. Né? E você fala uma palavra que para mim é muito importante, a capacidade que a gastronomia tem de
oportunizar as pessoas no empreendedorismo, né? Quando se pensa em fazer, empreender, a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou fazer alguma coisa para vender em casa, quer seja um doce, quer seja um bolo, quer seja uma comida mais técnica. Essa comunicação entre o homem do campo, entre o produto que vem de lá, sabe, da roça, e o cozinheiro, é o primeiro ato de cozinha. É verdade. E a gente traz tudo isso para uma cozinha show com o sotaque, com o sabor e com o perfume daquela região. Os nossos chefes vão para lá apenas para mostrar um pouco de técnica. Muitas vezes eles saem de lá com muito mais conhecimento do que deixaram. A gente percebe que muitas pessoas têm o dom, né? Você pode ter nascido já com talento para a cozinha e tudo que você faz fica gostoso, fica cheiroso, apetitoso, mas também é preciso estudar para desenvolver outras técnicas. Quem não tem habilidade nenhuma tem a capacidade também de se tornar um chefe, de se tornar uma personalidade da gastronomia, né, Luciano? Seguramente, até porque antes de existirem as técnicas que foram catalogadas inicialmente pelos franceses, quem cozinhava eram as avós, as bisavós, muitas ancestrais nossas, entendeu? O que a cozinha se propõe nada mais nada menos é do que, ao mesmo tempo que você cataloga essas técnicas como se fazia ancestralmente nas cozinhas, tá? Você, ao mesmo tempo, vai agregando a ela novos fazeres, que são aqueles fazeres que são mais empíricos, né? Que são mais relacionados com a cultura alimentar da região. A cozinha é rica nesse sentido. E o Instituto César Santos, ele é brilhante nessa ligação. Como é que são feitas essas parcerias, né? Por exemplo, governos estadual, municipais, as pessoas que querem participar de uma aula show, né? Como é que as cidades podem contratar vocês, entrar em contato para treinar a população daquele município? Olha, são muitas frentes, né? O Sistema S para a gente é de fundamental importância, né? O SEBRAE, o SENAC, o SESC, porque são entidades que já formam profissionais, né? E colocam esses profissionais no mercado. Mas, ao mesmo tempo, também são entidades que fomentam iniciativas dessa natureza, porque, de qualquer maneira, são entidades que também incentivam o empreendedorismo. Então, a gente firma parcerias com essas entidades com o intuito de quê? Eu levo um chefe de cozinha, por exemplo, para um barzinho no interior. E esses profissionais, eles não estão acostumados nem a se imaginar num barzinho, assim como o próprio dono desse pequeno empreendimento acha que ter um chefe de cozinha é um sonho inatingível. Quando ele descobre que todos são cozinheiros, isso é ressignificado na cabeça dele. E ele se sente tão chefe quanto. E a parceria com o Sistema S é importante para isso. Eles formam profissionais, a gente ressignifica essa condição do profissional no mercado e tudo vira uma grande transformação. Você estava falando da vocação que cada município tem em relação à gastronomia. Aqui em Pernambuco, por exemplo, que municípios a gente pode considerar como polos gastronômicos? Olha, eu arriscaria seguramente que o Sertão já tem Serra Talhada como um polo de destaque, tá? Triunfo como polo de destaque. Estivemos recentemente em Petrolina, que está se reencontrando como polo de uma cidade que cresceu muito. Né? Nós fizemos o River Gastro há pouco lá e a cidade recebeu extremamente bem isso. Caruaru, que é uma cidade que respira gastronomia. Nós fizemos um projeto lá de requalificação do mercado Casa Rosa. Ele virou um mercado que era um antigo açougue, virou um polo gastronômico. E a gastronomia tem uma característica por ser uma linguagem transversal, entendeu, Meire? Então, a transversalidade da gastronomia permite que ela se comunique com qualquer outra linguagem. Ela oportuniza Ou seja, qualquer ela vai outra. de uma ponta a outra, Ela passando por vários caminhos. Música, literatura, quaisquer linguagem cultural se encontra na gastronomia. Que interessante. Agora, vamos dar um exemplo, né, de comida que marca. Né? Por exemplo, você falou de Petrolina, eu lembrei logo da comida feita com bode, porque eu já morei por lá e eu gostava muito daquela culinária. Mas assim, que tipo de comida marca cada lugar? O que é que você destacaria, por exemplo, aqui em Pernambuco? Olha, os interiores, eles têm uma maneira de consumir a sua gastronomia muito fechada, não é? E para você abrir esses elementos, é preciso você ganhar a intimidade e a confiança das pessoas. Por exemplo, em Petrolina tem um peixe chamado cari, tá? Que é considerado a lagosta do Rio São Francisco. E é um peixe que é de consumo muito endêmico da população de lá, entendeu? E a gente sempre, quando se fala em Petrolina, pensa sempre em quê? Em peixe, né? No outro tipo de peixe mais comum, eu agora esqueci do mais conhecido deles, mas enfim, o cari é um peixe
que é típico de lá. Tem o surubim, que muita gente Surubim, gosta. pronto, esse que eu tinha esquecido o nome. Tá? O cari é um consumo muito comum. Lá também tem muito o hábito de você provar coisas derivadas de umbu. Sim. Entendeu? O umbu tem um protagonismo muito grande no sertão, assim como no Agreste. Quando a gente vem mais para o Agreste de Pernambuco, a gente tem os beijus feitos de todas as maneiras que você possa imaginar. A gente sempre pensa em beiju de farinha, né? Mas existe beiju feito com massa de mandioca, que muitos chamam de pé de moleque doce, tá? Você tem leite estorrado, que é uma característica de produtos bem agrestinos, que é o leite que é feito como se fosse um pouco defumado, entendeu? Com a técnica que eles queimam um pouquinho o fundo da panela de barro para emprestar esse sabor defumado. Eu já estou sentindo praticamente o cheiro daqui, viu, Luciano? Você falando aí. Então você tem Eu estava lembrando agora de Itapsuma, né? É impossível você ir ali para aquele lado e não imaginar uma caldeirada, né? Os frutos do mar. A gente vai logo identificando, assim, ligando o nome às curiosidades da região. Nós somos um país gastronômico. Pernambuco é um país de gastronomia. E aqui no Recife? Recife, olha, Recife é considerado a encruzilhada de sabores. Primeiro que Recife tem um protagonismo muito grande na cozinha nacional, né? Antes mesmo da gente fundar o Instituto, a gente já fazia o Festival Gastronômico de Pernambuco, que ele já está indo para 25 anos, e é um dos festivais mais antigos, né, em atividade do país. E o Pernambuco Mão de Mesa, ele tinha como proposta exatamente isso, lançar olhar sobre essa comida que a gente consome no dia a dia, é uma comida popular, mas é uma comida ao mesmo tempo muito requintada, vamos chamar assim, né? Então a gente tem peixada, chambaril, né? Que são pratos muito consumidos no dia a dia da gente, arrumadinho, tá? E esses pratos, eles vão se agregando na cozinha da capital, vindo muitas vezes de experiências do interior. Interessante. Por meio do Instituto, um profissional pode ser treinado ao ponto de ele adquirir conhecimento, gente, para montar um negócio. Como você está dizendo aí, como é que é essa ligação entre o treinamento e o empreendedorismo? Veja, eles já vêm prontos, né? Nós pegamos os equipamentos que já existem, nós chegamos em cidades onde a pessoa trabalha há 20 anos com bar. Mas temos chefes de cozinha que trazem da sua formação, seu processo de formação, já técnicas. O que a gente faz é aproximar esses profissionais para facilitar o dia deles na cozinha. Então a gente pensa que o chefe de cozinha, o trabalho dele é especificamente criar pratos ou cardápios. Não. Existe toda uma série de atividades que estão relacionadas à cozinha e que são atividades atribuídas ao chefe. Você lidar com questões como porcionamento, montar praça, entendeu? Mesmo que seja minimamente. Você pode imaginar que chega numa casa onde a pessoa tem uma geladeirinha pequena, que você tem um fogão pequeno e a pessoa disse que a partir dessa minha experiência que eu estou tendo aqui, dificilmente eu vou conseguir crescer. Não, porque os nossos chefes ensinam ele a comprar correto, a porcionar correto, ensina ele que é bom comprar do vizinho do lado e não andar distâncias para você ir para um entreposto. Cozinha é autoestima, é exercício de autoestima. E quando você resgata essa autoestima desse empreendedor e o técnico profissional de cozinha mostra para ele que existem maneiras dele processar e economizar no seu dia a dia, a vida dele se transforma. Nossa, que maravilha. É uma aula que a gente está tendo aqui, né, gente? Agora, o nome César Santos é muito forte no mundo da gastronomia e aliado ao seu, né, Luciano, que é produtor cultural, é um estudioso também da gastronomia. Vocês dois viraram uma dupla de peso, né? Como é que foi esse encontro para formar esse instituto, hein? Olha, eu sou de outra formação, Miriam, eu sou contador de formação, né? Por isso que dá certo. Você está organizando aí o panorama do Instituto, né? As nossas vidas se cruzaram há um pouco mais de 2 décadas, empreendimentos de gastronomia. César querendo abrir o empreendimento, ele havia sido indicado para assumir a presidência de uma entidade de peso na gastronomia nacional, e ele falou, eu só pego essa missão se você me ajudar. E eu sempre tive a gastronomia na minha veia. A minha família toda sempre teve hábito, como bom pernambucano que é, de se reunir na mesa, cozinhar é pauta lá de casa, né? Então eu já gostava de cozinhar, aos poucos fui me afastando do ofício de contador e abracei a gastronomia como pauta. Eu acho que nem me lembro, se fui contador, não me lembro. Que maravilha. Bom, é uma responsabilidade, né, vocês levarem à frente esse trabalho. Agora, como é que o Instituto se mantém?
Tá. O Instituto, ele, na verdade, vive basicamente dessas parcerias firmadas com a entidade pública. Por quê? Porque a gente fundou o Instituto com o intuito de divulgar, de promover fomento e, principalmente, estimular esse processo todo da cadeia produtiva. Então, nós normalmente pegamos todo o ambiente gastronômico que já está pronto, nós firmamos parcerias com entidades públicas e privadas, no sentido de dar oportunidade a todos esses profissionais, não apenas chefes, sommeliers, mas também a gente promover esse intercâmbio, essa aproximação de toda a cadeia, desde o homem do campo, identificando o que ele produz, estimulando que o homem do campo produza coisas que têm valor agregado para a gastronomia, ressignificando o que eles produzem, dizendo que é importante e, acima de tudo, aproximando quem produz de quem processa, alimenta e consome. Nossa, olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre esse mundo da gastronomia, das delícias da cozinha que encantam pernambucanos e turistas por meio da formação aperfeiçoada do Instituto César Santos. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje você está conhecendo o Instituto César Santos de Gastronomia Brasileira, uma instituição que divulga riquezas da cozinha pernambucana, da cozinha brasileira, que treina os empreendedores e participa de ações de solidariedade também. Nós estamos com o Luciano Roberto, produtor cultural e diretor do Instituto, contando tudo, revelando tudo para a gente. Agora a gente quer saber o que é que está em alta na gastronomia. Luciano, a gente precisa saber quais são os alimentos. Se são alimentos crus, à base de plantas, alimentos exóticos, o que é que está em alta? O que é que o povo está pedindo mais? Em alta, graças a Deus, está a sustentabilidade. As pessoas hoje querem saber de onde vêm os ingredientes. Essa onda toda de problemas relacionados com o clima, né? O mundo aí, né? Vivendo a diversidade por conta do clima, tem feito com que, principalmente meio que me chama a atenção, a população jovem, sabe? Eles estão muito interessados agora em saber de onde vem. Eles não querem mais o produto apenas da prateleira na gôndola do supermercado. Se ele tiver a oportunidade de saber que aquela galinha veio do terreiro de alguém, que aquele tomate foi plantado por outro, eles querem isso. Então, o que está em alta hoje é o produto com denominação de origem. O produto com nome e sobrenome, como se qualifica a cozinha pernambucana, né? A gente conhece a nossa cozinha como a buchada de Seu Mané, sim, como a galinha de Dona Maria. Agora, quando a gente traz isso para o campo do ingrediente, isso é que está em alta hoje. Essa é a cozinha verdadeira, que outrora se chamava cozinha raiz, agora não, é a cozinha de todos. Cozinha da sustentabilidade. Gostei, viu? E assim, a gente fica imaginando quais os desafios, né, de empreender nessa área da gastronomia, porque você falou aí da sustentabilidade, é um desafio, mas quais são, né, as dificuldades, os desafios que se encontram nessas áreas assim? A grande dificuldade inicial dos profissionais, dos empreendedores de gastronomia, está em eles se conectarem com esse novo ambiente de consumo. Tá? Ainda, quanto mais para o interior você vai, você percebe que mesmo as pessoas estando ligadas pelas redes sociais, ainda se traz dentro de si um retrato de que a cozinha originária é uma cozinha de menos, quando não é, né? As pessoas, o turismo do interior tem crescido muito. E a gastronomia é talvez um dos principais atrativos turísticos que existe hoje. Por isso que é preciso estar sempre se capacitando. A gente está com uma imagem aqui muito tocante, muito importante, de sensibilidade, que foi uma ação do ano passado. A gente até veiculou aqui na TV Guararapes, porque o Instituto César Santos, gente, faz muitas parcerias, o Luciano já falou, e participa de campanhas também. Essa foi do fim do ano e eu acredito que esse ano vocês também vão participar. Então, assim, é levar aquela comida boa, bem feita, caprichosa, para pessoas que talvez tivessem um pouco de dificuldade de chegar a esses pratos. Como é que vocês se sentem? Como vocês se programam para participar desse tipo de campanha? Pois é, o Instituto, ele sempre encerra o ano dele com atividade de agradecimento à sociedade, não é? Eu acho que isso é um compromisso que nós temos. Quando a gente fala em cozinha, a primeira coisa que vem na mente é qual o primeiro ato do cozinheiro? É servir.
Né? Então, servir independente de qual seja a moeda de troca que você tenha. Uma ação como essa, você é extremamente bem remunerado, com a pior das situações é você ver na rua alguém passando fome, e você ter essa possibilidade de oferecer um jantar que poderia ser servido... É um Natal que dá gosto. Que dá em qualquer lugar, entendeu? Mas ele é servido para as pessoas que carregam a sua mudança nas costas, colocam embaixo da mesa e vão cear. Essa ação foi feita no restaurante Senac, e já devemos ir para a 5ª edição esse ano, o Natal que dá gosto. É uma ação que nos dá muito prazer pessoal, sabe? Pois é, o Instituto César Santos, gente, participou dessa campanha aí Natal que dá gosto, um jantar em parceria com o Sistema Fé Comércio, né, Sesc e Senac. A gente mostrou aqui, a gente vai mostrar sempre, né, você que está aí do outro lado, que também participa desses momentos de solidariedade, continue fazendo isso, porque alimentar, seja de qual forma for, é muito importante, é muito bom. Como é que está a agenda para esse ano? Olha, devemos reeditar a edição do Natal de Agosto, né? Continuamos aí nossa incursão pelo interior do estado, já estamos trabalhando aí no litoral norte com as marisqueiras, acabamos de fazer agora Igaraçu, resgatando algumas receitas e levando também um pouco de conhecimento de técnica. Acabamos também de nos associar com a Associação Açúcar, é a primeira entidade representativa de confeiteiras do estado de Pernambuco. E a gente está trabalhando muito em conjunto com eles, porque essas confeiteiras também levam uma esperança mais imediata, né, para esse pessoal. E vamos seguir aí com feiras de gastronomia até o final do ano, estamos com uma agenda bem repleta. Luciano, vocês precisam de doação? Na verdade, o Instituto ele sempre catalisa essas informações, doação nunca é demais. A gente serve como ponte para levar essas doações para as pessoas que precisam. Muitos empreendedores, muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisam de um kit, de um produto para elas iniciarem o empreendimento delas, são sempre bem-vindas para a gente, Instituto. E como é que faz para o pessoal manter o contato com o Instituto César Santos, para participar de treinamentos, para fazer essa parceria? É preciso ir até vocês, manda um e-mail, passa uma mensagem, você pode ficar à vontade aqui para dar o contato. Nós temos primeiro nas nossas redes sociais, né? O arroba Instituto César Santos, IC Instituto César Santos. Quando você coloca Instituto César Santos, ele já direciona. Já aparece, né? Exatamente. Eu sou meio vovô em redes sociais, tá? Mas tem também o nosso telefone, tá? Tem um celular do Instituto, né? Que é o 991 14 0345, tá? E também tem o nosso e-mail, né? Que pode me procurar diretamente, lucianoroberto64@yahoo.com.br. E onde é que fica exatamente o Instituto? O Instituto fica na sede da Oficina do Sabor, em Olinda, sediado em Olinda, tem uma casa do lado do restaurante César, e a sede dele é lá. Bom, a gente precisa aqui, né, chamar a atenção para aquelas pessoas que ainda estão na indecisão. Quando a gente olha esses pratos assim, enche os nossos olhos. Mas também é importante dizer que por meio da gastronomia, muita gente também tem conseguido melhorar o orçamento da família. E é importante a gente destacar aqui como a gastronomia no Brasil tem mudado a vida de muita gente, principalmente não só nas áreas mais urbanas, mas também nas mais afastadas, né, que muita gente chama de periféricas, né, nas comunidades mais afastadas. Então, você que está em casa, você que tem um talento, você precisa ir em busca de desenvolvimento. O Instituto César Santos faz isso. A pessoa precisa entrar em contato com o Sistema S antes de chegar até vocês, ou a pessoa pode ir diretamente para o Instituto? Tanto um quanto o outro. Chegando até a gente indica, a gente encaminha quais são os programas. O Sebrae tem grandes oportunidades para quem quer empreender, tá? Assim como o FEComércio também tem iniciativas para formação. A gente serve meio que como um interlocutor entre essas instituições, que são muito importantes para que falas como a sua elas se viabilizem. Desde o início do programa, você vem destacando muito a necessidade de escolher bem os alimentos, né? Não só para economizar, mas também para nos fazer bem, né? Para termos uma alimentação saudável. Hoje é domingo, muita gente ainda está preparando a refeição de hoje e tem gente que, inclusive,
inclusive programa a alimentação da semana. Vocês também organizam tipo um cardápio, né? A gente está vendo aqui tudo muito saudável, tudo bem fresquinho e as pessoas têm essa curiosidade, como é que eu posso me alimentar bem? Qual é o conselho para quem quer se alimentar bem hoje em dia e que não tem dinheiro para pagar tanto? Primeiro, produtos de origem, produtos que você saiba de onde vem a fonte. Segundo, ao contrário de que muita gente pensa, aproveite integralmente o alimento, tá? Você vai economizar, você vai estar aproveitando o máximo que o alimento tem para lhe fornecer. A gastronomia, ela é eficiente à medida em que você aproveita integralmente o ingrediente. Se você vai comprar uma abobrinha, use tudo da abobrinha, a casca, tudo, que é casca, saudável, semente, tudo. Tá? Aproveite integralmente o alimento, é econômico, sabendo que ele vem de uma fonte segura. Tá? O que é fonte segura, gente, não é só o entreposto. Às vezes tem um vizinho no seu bairro que produz alguma coisa que ele poderia vender. Compra dele. Você está ajudando a fazer a economia circular, você está incrementando a economia da região onde você está e você está comprando um produto que você sabe de onde vem. Produto com nome e sobrenome é a pauta do momento. Perfeito. Sustentabilidade, capacitação, né? Porque para a gente escolher bem, a gente precisa entender, conhecer, né? E aí estão as lições deixadas pelo Instituto César Santos. Luciano, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu sei que ainda tem muitas campanhas para serem feitas ao longo do ano, inclusive de solidariedade. Então, desde já, parabéns a você, a César Santos e a todos que fazem parte desse trabalho bonito, viu? Nossa, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao povo pernambucano que tem dado oportunidade da gente não só estar levando essa mensagem, mas também torná-la possível, e ao Sistema S, ao SEBRAE, ao governo, às entidades que apoiam as iniciativas do Instituto. Muito obrigada, bom dia para você, boa semana, e a gente se despede marcando um novo encontro no próximo domingo às 10h30 da manhã. Te espero, hein? Tchau, tchau, até lá.